Vamos lá, pessoal. Mais um bloco das nossas queridas letras, cédulas de crédito rural, nós estamos falando aqui. É importantíssimo para a gente ter essa noção desse título que é mais utilizado no Brasil. Ainda com relação à dispensa do ITR, né, poderá ser dispensado, vamos acompanhar aqui numa lousa, no caso na tela do computador de vocês, quando a devedora for microempresa ou empresa de pequeno porte, mini e pequenos produtores rurais. Então, microempresa, empresa de pequeno porte, mini e pequenos produtores rurais, né? E agricultores familiares, conforme parágrafo 1º e 2º do artigo 40 da 10.522 de 2002. Então, lembre-se que eu sempre digo que poderá, né? Tá? E se ele tiver devedor, ele vai declarar e eu vou encaminhar isso para a Secretaria da Receita Federal, né? Esse que é o problema. Isso fica muito a cargo da responsabilidade do registrador. Isso é o que está escrito na lei. O que acontece no dia a dia? Não, realmente vem muito pouca declaração. Até hoje, eu acho que eu peguei uma ou duas declarações nesse sentido. Tá joia? Continuando, né? Ainda, né, nesse caso, né, da 10.522, desde que haja espécie de declaração do instrumento de estado devedora regularmente enquadrada nessa característica. Ela tem que estar regularmente enquadrada com essas características. E também não estar a empresa a fazer parte do cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, o famoso CADIM. Se não tiver ali, obviamente que isso eu vou poder fazer dessa forma, tá? Bom, a prova também deve estar acostada no respectivo instrumento. Nós temos um boletim do IRIB 429 de 2015, que normalmente foi o Dr. João Batista Galhardo, que responde isso aqui. Eu respondi também algumas coisas. Nesse caso foi o Dr. João Batista Galhardo. Ele é o registrador. Não é ele, normalmente é ele que responde, mas nem sempre ele. Primeiro registro de imóveis, de Araraquara. Normalmente ele que responde. Há anos ele responde isso. Fantástico, doutor João Batista Galhardo, né? Experiência enorme e capacidade técnica jurídica também enorme também. Beleza? Então vamos lá. Vendo essas características todas, o que mais que eu preciso? Chega para mim um documento lá no cartório, uma cédula de crédito rural. Aquilo mais parece um contrato americano com um monte de páginas do que um contratinho de compra e venda que vem em 3 páginas. Chega lá 8, 10 páginas para a gente, ou folhas, melhor dizendo, né, para a gente analisar aquilo lá. No contrato de compra e venda, um bem imóvel, eu preciso reconhecer firma, um contratinho lá comprando um imóvel de 50 mil reais, eu preciso reconhecer firma. Mas chega uma cédula de 1 milhão de reais, de 10 milhões de reais, eu preciso reconhecer firma? Se for rural, não precisa reconhecer firma. Olha que interessante. É dispensado, tanto na cédula como nos seus respectivos aditivos. Mas, você não falou no aditivo que precisava, Isaías? Sim, aditivo precisa, quando deve ser dito para fim de averbação no caso das declarações de quitação. Mas, o que a gente vai falar aqui para vocês? Aqui em São Paulo, espera na norma. Se alterar as condições para beneficiar o emitente, é recomendável. Sempre, porque o cara chega e fala, estou devendo 1 milhão, agora estou devendo só 1.000 reais. Né? Como é que você vai conferir? Isso é praticamente uma quitação, né? E como é que você vai fazer isso? Estou devendo, a minha taxa de juros era de 12% ao ano, agora a minha taxa de juros é de 2% ao ano. Né? Tudo bem que o banco não vai acabar não cobrando isso, né? Mas ele apresenta isso numa outra instituição bancária, que está devendo só 1.000 reais, a instituição bancária dá mais 1 milhão para ele. Né? Dá mais 1 milhão para ele. Desculpa, eu estava falando com vocês sem estar aqui na tela. Dá mais 1 milhão para ele. E como é que fica isso? Se a pessoa vai dar mais 1 milhão de reais para ele? Pessoal, não dá, né? Realmente
Realmente não dá, porque está tendo um certo descompasso entre o credor, né, da cédula, dessa relação creditícia aí, com relação ao emitente da cédula, que é o devedor. Então a gente sempre pede o reconhecimento de firma nos aditivos. Mas no início da cédula a gente não pede não, praticamente nenhum caso, mas nós vamos ver um caso que é importante aqui para a gente ver, que é no caso da alienação fiduciária. Bom, no caso de cancelamento, óbvio que aqui não tem nenhuma dúvida, não existe previsão de dispensa, tá? Não tem dúvida com isso aqui está ok. Todo mundo, o Brasil inteiro, norte a sul do país, pensa assim. Nos outros países também que têm esses instrumentos semelhantes, eles precisam dessa certeza e garantia. Tá? Outros países eles acabam sendo o credor encaminhando diretamente ao serviço registral imobiliário, na Espanha, na Alemanha, eles que encaminham diretamente ao serviço registral imobiliário, e aí é o credor falando, né, não precisa do devedor levar lá. Beleza? Mas nas CCBs da 10.931 de 2004, agosto de 2004, com alienação fiduciária em garantia de bem imóvel de terceiros, por cautela eu vou apagar isso aqui, tá? Deveria se exigir o reconhecimento de firma. Mas temos decisões recente agora. Temos uma decisão só, recente, dizendo que não precisa mais. Que não. Eu sou adepto da corrente que precisa. O imóvel é de terceiro. Estou dando alienação fiduciária. Vou voltando aqui para mim. O imóvel é de terceiro. Eu estou dando alienação fiduciária. E a pessoa acaba, como se diz, dando isso no banco lá, e vai ficar gravado o imóvel de outra pessoa, sem ela saber, e eu só que assinei, né? E a outra pessoa assina também, que o imóvel é dela. Mas se houve uma fraude, alguma coisa, né, dessa pessoa, o imóvel pode ir à praça, pode ser arrematado ou adjudicado por terceiros, e a pessoa nem ficar sabendo, né? Vamos supor que eu sou o possuidor e ainda faço isso com ela, né? Quando ela vai ver, o caldo está derramado faz tempo já. Então eu sempre pedi isso aí. Mas o doutor Ademar Fioranelli também sempre pediu, que é o 7º oficial de registro de imóveis aqui da capital, ele sempre pediu também, mas teve uma decisão, inclusive nós discutimos isso a respeito uma vez, eu, ele, a doutora Naila, que é de Votorantim, e a única que falava que não precisava era a Naila, e no final ela estava certa e a gente errado, né? Ou seja, decisão dizendo que não precisa. Eu acho temerário, né, a gente fazer esse tipo de coisa, tá? Mas o que eu vou fazer, né? Quem faz as decisões não sou eu, quem enxerga esse tipo de coisa não sou eu também. Beleza? Então, vamos voltar aqui, né? Na CCB com AFG de imóvel de terceiros, temos uma rescisão recente dizendo que não precisa. Então, não, anotem aí, não se deve exigir, não, português correto, não se deve exigir o reconhecimento de firma. Tranquilo, meus amigos? Vamos lá. Tem bastante coisinha legal aqui, porque isso numa prova oral, lógico que não vai cair isso na prova teste de vocês, né? Muita coisa da prova teste é muita leitura da lei só e cópia daquilo lá, tá? Mas numa prova oral, evidentemente que isso pode vir a ser perguntado, até mesmo na segunda fase, né? Na segunda fase é pior, né? Na segunda fase é para você pensar. Na prova oral você pensa muito rapidamente e responde daquilo que vem primeiro na sua cabeça, né? Já fiz muito prova oral, sei como é que é o nervosismo da gente na hora de responder, né? Dessa prova oral que eu fiz, por exemplo, depois que eu passei do primeiro examinador, eu já entreguei para as mãos de Deus, né? Aqui eu já me safei, vamos ver o resto, né? Aí foi tranquilo, a gente respondeu bem até o último, só na parte de penal que o examinador ele achou que eu era muito bom, que eu respondi tão bem para o primeiro, ele chegou no terceiro, o quarto que era ele lá, e ele achou que eu era tão bom que me fez umas perguntas mais difíceis, eu não soube responder, mas tá bom.
Testemunhas. Eu preciso de testemunhas na cédula do crédito rural? Preciso. Dispensado, tanto na cédula quanto nos seus aditivos. Também aqui sim é dispensado mesmo, na cédula como nos seus aditivos, né? Ou seja, não preciso de testemunhas. Testemunhas, não. Ah, mas professor, se eu tiver lá com a alienação fiduciária de imóvel de terceiro, na CCB, certificado bancário, que eu vou registrar só a alienação fiduciária, eu preciso também? Não, também não preciso. Tá, na lei, todas elas falam que não precisa. Ah, mas e se eu tiver o proprietário do imóvel representado por procuração? Opa, vamos ver. Se o emitente for representado por mandatário, deve ser representado com poderes especiais. Aí, bem como o representante o representante do imóvel, obviamente. Né? Se eu tenho um imóvel que estou dando alienação fiduciária, não sou ele que eu estou assinando a cédula dando em alienação fiduciária, eu preciso também de procuração, evidentemente. Aí a procuração, você vai confirmar a procuração, você vai entrar no site lá do SENSEC, vai olhar a assinatura de quem assinou, você vai, por cautela, liga até mesmo na serventia, no tabelionato que lavrou para confirmar, se não está vencida, se não está nada, né? A gente sempre tem que tomar essa cautela quando o imóvel é de terceiro e o imóvel quando não vem do tabelião. Quando vem do tabelião, a gente não olha nada, porque o tabelião tem fé pública para isso. Mas o imóvel, o instrumento é particular, uma cédula é um instrumento cambiariforme, né, um tipo de crédito impróprio, é particular, não é nada público, a gente faz essa confirmação. Não se esqueçam de confirmar, tá? Bom, a procuração tem que ter poderes especiais, obviamente, né? Não pode ser aquela procuração genérica, autoriza a vender todo o meu patrimônio para minha sogra. Não, não posso fazer isso, né? Ou para meu genro, tá lá, tanto faz. Tá? Validade, as cédulas não devem estar vencidas. Né? Muito interessante isso aí, pessoal. Também espinhoso esse assunto das cédulas não vencidas. A gente andou recebendo, anotem, mas não é uma coisa que vocês podem ter como padrão, tá? A gente andou recebendo, nós assim, eu não, mas nós, registradores aqui no estado de São Paulo, discutimos muito a esse respeito, cédulas que os bancos guardam e só mandam registrar quando aquilo pode dar um BO. O BO é um não pagamento, né? Pode dar algum inadimplemento com relação àquele cidadão que está devendo. Vocês acham que não acontece isso? Muitos bancos fazem isso. Eles não registram as notas, as cédulas, e quando sabe que aquilo vai dar problema, ele manda registrar. Nós temos duas posições aqui, tá, pessoal? Duas posições. A primeira posição é que não pode, que já está vencida. É a posição que eu diria que 60% dos registradores paulistas. E uma posição de 40% ou um pouco menos, 35% dos registradores paulistas, dizem que devo registrar para publicidade daquilo e futura execução, já que ele está mandando, que ele sabe que aquela pessoa está inadimplente. Mas a grande maioria diz que não registra pelo vencimento da própria cédula. Entendemos isso? Entendemos. Beleza? Tranquilinho até agora com relação à nossa querida cédula de crédito rural, decreto 6767, e ainda nós vamos falar depois na cédula de produto rural. Agora nós vamos entrar numa outra cédula tão importante, muito importante, que é a base das outras duas, que é a cédula de crédito industrial, do decreto 413, tá? De 69. Então vamos lá, é um título de financiamento produzido pelo Decreto-Lei 403/69. Essa famosa cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial. Note que essa questão da nota de crédito é quando não temos garantia, pessoal. Não tem garantia, ela se desnatura, se desvirtua para nota de crédito industrial e não mais cédula de crédito industrial. Tranquilo, né? A gente não tem nada a falar com relação a isso, mas que vocês já estão sabendo. Conceito. A cédula de crédito industrial é uma promessa de pagamento em dinheiro com garantia real consistente em penhor, alienação fiduciária ou hipoteca cedular. Cadê anticrédito? Não, o programa anticrédito já falamos, não precisa, não tem, são só os outros três instrumentos mesmo. Penhor, alienação fiduciária e hipoteca. Puxa, professor, mas lá em 69, eles já estavam falando de alienação fiduciária? Sim, pessoal, para bens móveis, sim. A gente não entendia que nós, registradores, eu não era registrador, nem sonhava, eu tinha acabado de nascer, a gente não entendia que poderia haver, os registradores da época, que poderia haver uma alienação fiduciária para bens imóveis. Mas essa posição é bem criticada. O Dr. Gilberto Valente da Silva, anotem esse nome, vou anotar aqui para vocês, e pesquisem, tá? Dr. Gilberto Valente da Silva. Dr. Gilberto foi um juiz aqui no estado de São Paulo
que foi o primeiro juiz, nossa, eu não tenho aqui, não vi para vocês, Gilberto Valim da Silva. Ele foi um juiz na primeira vara de registros públicos da capital. E enquanto juiz, ele revolucionou a análise, né, do registro imobiliário, principalmente, não só de toda a nossa área notarial registral, mas do registro imobiliário em particular, porque era onde os maiores problemas aconteciam. E ele tinha um carinho muito especial com a nossa área, não só registro imobiliário, notas, registro civil, TDPJ, protesto, tá? Todas as notas, protestos, imóveis, TDPJ, registro civil, todas as nossas áreas, ele tinha um carinho especial. Mas, como o volume maior de problema, de dúvidas, realmente é do registro de imóveis, a gente pode dizer que 90% das dúvidas que chegam aos juízes corregedores permanentes aqui no estado de São Paulo, ou à Corregedoria Geral de Justiça, quando no caso de averbação, ou no caso de dúvida no conselho, acaba você estudando mais aquilo que dá mais problema, evidentemente. O doutor Gilberto foi esse juiz da primeira vara de registros públicos, o primeiro que inaugurou aqui em São Paulo essa vara de registros públicos, e foi quem estudou mais com relação a isso. E ele disse à época, porque eu estou falando nisso aqui para vocês, na CCI, da Aliança Fiduciária, ele falou assim, olha, isso foi um grande medo, né? Ele falou uma outra palavra, não sei se foi covardia, alguma coisa assim, dos registradores não entenderem que aquilo poderia ser transportado para os bens imóveis à época. Lembre-se que a gente estava em 69. Em 69, qual que era a lei de registros públicos? 69 era o decreto 4857/39. Não tínhamos a 6.015 ainda, né? Mas os registradores falaram, olha, isso aqui é para bens móveis, né? A Aliança Fiduciária é para carro. Foi feito pelo Banco do Brasil para financiar veículo no Brasil, não foi feita para imóvel. Mas a lei não dizia que não. Né? Não dizia que não. E a gente poderia muito bem entender que sim, poderia ser também para imóveis. E ele falava isso. E ninguém registrou nenhum imóvel no Brasil pela lei de Aliança Fiduciária de Bens Móveis aproveitando o imóvel. Aí veio a Lei 9.514, de autoria do anteprojeto do Dr. Melim Michalub, grande Dr. Melim, né? Cabeça fantástica, tem um monte de livro, tem todos os livros dele. Eu sugiro que comprem os livros dele, vou anotar o nome dele aqui para vocês. Sem propaganda, né? Porque eu gosto mesmo, tá? Melim Namen Chalub. Né? Ele foi o autor do anteprojeto da... Ué, o que eu fiz aqui? Bom, já anotei lá. Vamos ver se volta aqui, não sei. Bom, vocês acham lá, tá? Melim Chalub. Comprem o que vocês acharem do Dr. Melim, as edições atualizadas, porque o Dr. Melim andou mudando a posição dele com relação ao 9.514 de 97 também. É bom vocês saberem disso, né? Depois de 97, todo mundo começou a registrar a Aliança Fiduciária de Bens Imóveis, né? Nós estamos aí 20 anos, 22 anos que vai fazer, né? Da lei da Aliança Fiduciária do Sistema de Financiamento Imobiliário no Brasil, que foi inaugurado também, tá? Bom, o objeto da CCI. O que pode ter na CCI? Máquinas e aparelhos industriais, matérias-primas, produtos industrializados, embalagens, animais destinados à industrialização, veículos, né? Aviões, títulos de crédito, olha que interessante. Os bens adquiridos ou pagos com financiamento, qualquer implemento ligado à indústria. Esses são todos os nossos possibilidades, né, desse objeto da CCI. O objeto é diferente da garantia. Pelo amor de Deus, não vamos confundir objeto com garantia. A garantia, penhor, hipoteca, alienação fiduciária. Com penhor, bens móveis, hipoteca, alienação fiduciária, bens imóveis. Exceto a hipoteca de navios e aviões, que a gente sabe também, mas é uma exceção. Tá? Então eu posso ter os 3 garantias, mas o objeto da CCI, o que é? Voltando, máquinas, matérias-primas, produtos industrializados, embalagens. Animais destinados, vou pagar aqui, Dr. Melim, com todo carinho, um fantástico ilustrador, né? Animais destinados à industrialização. Quando eu dava aula na graduação, eu sempre falava assim, né? Olha que interessante, né? Eu posso dar em penhor um gado através de uma CCR, Certificado Rural, P, ignoratícia. Esse gado está em penhor. Depois, esse gado não serve mais para ele ser reprodutor, para ele se reproduzir, eu vou vendê-lo para a indústria
frigorífica. E na indústria frigorífica, ele é abatido, evidentemente, esse gado é abatido, e ele vira o quê? Um produto, um objeto daquela indústria. E eu posso dar novamente essa mesma res que está abatida em penhor industrial. Olhem bem, ela era lá se eu falava na graduação, os alunos estavam muito doidos, mas é normal, tranquilo, tá? Sem problema. Ele estava lá no campo, eu dei ele em penhor rural. Digamos, né? Paguei a minha cédula, ou não paguei, substituí esse animal por outro, que é bem fungível, tudo bem. E joguei na indústria, vendi para a indústria do frigorífico. O frigorífico abateu o animal, abateu e ficou com aquilo congelado. Está congelado, está lá no frigorífico lá, esperando vender, a época certa de venda. O que ele faz? Ele pega e dá em penhor, né, esse mesmo produto, já não é mais um animal, mas é um produto, em penhor industrial, né? Não mais em penhor rural. Tá. Aí ele pega e vende isso para o varejista. O varejista armazena isso também, e ele pode dar em penhor mercantil. O mesmo gado pode ter as três situações: em penhor rural, no campo, industrial, aqui na indústria, que foi abatido, e ele vende para o varejista, e o varejista também tem o seu, ele não é industrial, evidentemente, o varejista não tem indústria, mas ele pode dar em penhor mercantil, porque ele vai girando esse produto também, e para obter algum crédito também. Olha que bem legal, né? Isso que a gente tem que entender. Fala isso para o seu examinador, vê se ele não chora depois. Ele só vai falar assim: meu filho, qual que é o cartório que você quer mesmo, hein? Você quer no interior, você quer mais perto da capital? Vai falar alguma coisa desse para você, tá? E o examinador às vezes não sabe também, né? Às vezes não tem essa expertise, né, da área dele, né? Mas você pode explicar. Mas repito, não tem examinador bobo mais não. Não tem mais. O cara, quando faz, se ele vai se aventurar. Normalmente, eu já fui examinador de banca também, mas eu fui só de segunda fase, fui corrigir de segunda fase. Mas o examinador de prova oral, ele não vai perguntar aquilo que eu não conhece, pode ter certeza. Ele não vai se aventurar. Eu não vou perguntar jamais direito penal, processo penal em nada na minha vida, porque não é um assunto que eu conheço, né? Apesar de gostar muito na graduação, era muito bom nisso, mas a gente vai perdendo todo isso, 30 anos formado, que não lembra mais dessas coisas, né? E aí não vou perguntar um negócio não sei. Eu vou perguntar cédula, se eu for examinador, eu vou perguntar direito agrário, vou perguntar direito civil, eu vou perguntar direito empresarial, sociedade, eu vou perguntar registro civil das pessoas naturais, eu vou perguntar coisa que é do meu dia a dia, que eu posso ter certeza que o cara falar, eu vou saber se está certo ou está errado. Então, se o examinador chegar e perguntar para você, porque ele sabe o assunto. Como o meu examinador, né, que eu fiquei apavorado quando vi o cara perguntando sobre cédula de crédito o tempo todo, e ele bateu em cima do certificado rural, né? E eu, quando trabalhava com o cartório do meu pai, ele tinha também, na época, um certo período, antes de dividir com essas coisas, ele tinha também o registro de imóvel. Para mim, cédula, aquele documento se arquivava lá. Nunca tinha lido uma cédula na vida, nunca, né? Então, um professor meu de direito civil, uma vez pediu uma cópia daquilo, porque ele ia dar uma aula de penhor e queria ver como é que era, porque ele nunca tinha visto também, né? O meu próprio professor de direito civil, hoje é desembargador no TRF3 aqui em São Paulo, está aqui na capital, ele também nunca tinha visto aquilo, né? Eu peguei uma cópia lá, você me dá uma cópia disso aqui? Eu acho que eu tenho lá, não sei nem o que, eu não sabia nem o que era, né? Hoje eu sei o que é, tanto que eu trabalho com isso todo dia, né? Então, o examinador vai se perguntar que ele sabe o assunto. Então, você tem que estar afiado com esse tipo de coisa. Vamos lá. Aviões. Né? Aviões eu posso dar também. Hipoteca? Posso, né? Posso dar em garantia, como hipoteca, avião, né? Como os navios. Título de crédito também posso, né? Pode uma sessão de título de crédito, dar em garantia o título de crédito. Aí eu tenho que ter, nesse caso, a transmissão física desse título ou a transmissão eletrônica desse título. Bens adquiridos ou pagos com financiamento, qualquer implemento ligado à indústria. Olha, tudo isso pode ser objeto da própria alienação, da própria CCI. Impenhorabilidade legal. Vamos lá? De acordo com 69 do decreto 6767, artigo 57 do decreto 40413, que é a CCI, só lembrar, vocês vão sair daqui careca de saber isso aqui, né? Essa aqui é a CCI. Não tem como esquecer isso aqui, cara, não tem como esquecer. E aqui é a cédula rural, cédula de crédito rural. Pode ser pignoratícia, pode ser hipotecária e pode ser mista. Tá? E pode ser a nota também. Nota de crédito. Tá? Vocês vão sair daqui careca de saber isso aí. Então, de acordo com o 69 do decreto 67 e o 57 do 413 e o 18 da 6929, que é a cédula de produto rural,
os bens dados em garantia através de cédula de crédito rural e industrial, bem como os do CPR, não poderão, olha que interessante isso aqui, cara, não poderão ser penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro garantidor. Pode isso, Arnaldo, como diz a piada, né? Deixar o bem indisponível para o mercado, ele não vai poder ser penhorado, não vai poder ser feito mais nada com ele. Isso é normal acontecer? Né? Não, isso é uma exceção, pessoal, uma exceção. Por que que é uma exceção? Porque eu preciso dar garantia. Não, todo mundo vai fazer cédula, todo mundo vai deixar isso uma garantia através de uma cédula, uma hipotecária ou através de um penhor rural e não tem mais garantia de execução de mais nada, certo? Mas porque isso aqui eu preciso proteger a produção alimentícia brasileira. Tá? É uma proteção, pessoal. Olha, eu preciso disso aqui. Por isso que eles não poderão ser penhorados, arrestados ou sequestrados por outras dívidas emitentes terceiro garantidor. Mas tá me cheirando mal isso, professor. Esse negócio tá muito estranho. O cara, então agora, é a porta de entrada, essa que o senhor falou aí, a porta de entrada pro cara se dar bem. Não é isso? O senhor estava falando então que nada disso, então agora, se chegar uma penhora lá no seu cartório, o senhor vai devolver, fazendo uma devolutiva, que a hipoteca agora é por uma cédula de crédito industrial? Sim, eu vou devolver. Então se chegar um pedido de sequestro, não sei o quê, pedido, sei lá, do que você imaginar de constituição judicial, de bloqueio daquele bem, eu vou devolver. E vou explicar para o juiz. O que o juiz faz? Ele reitera. Quando ele reitera, eu faço a averbação que ele precisa. Mas ele vai saber que aquilo, eu vou, na minha nota devolutiva, explicar o motivo do que é. Na reiteração, ele faz. Acontece isso, só um parênteses aqui, acontece, né? Metade dessas reiterações, metade das notas devolutivas voltam com a reiteração, metade não volta. Como o cara resolveu no processo de uma forma diferente lá, beleza, tudo bem. Ou o cara chegou e o juiz falou, não, acho que vou pegar outro bem, vou pegar o dinheiro que está na conta dele, não vou pegar esse imóvel. Eu deu outra saída, que eu não sei o que foi feito dentro do processo, também não me interessa. Só sei que a metade vem com a reiteração. Aí o verbo fala que foi reiterado, foi devolvido, foi reiterado, e por isso que está ali. Senão diz, né, o problema cai em cima de nós registradores, tá? E ainda, para a gente ver que a mesma regra vale para certa exportação, comercial e bancário. E a CCI, professor? E a CCI? Pode? Não. E a cédula hipotecária do decreto 70? Pode? Não. Tá? Então, essa daqui não é o caso. Beleza? Beleza. Então, quais são, então, as exceções à impenhorabilidade? Então, agora vamos lá. Isso é a regra. Vamos falando para mim. Eu estou falando para vocês, não estou vendo o que estou falando para mim. Isso é a regra, mas tem exceção. Quais são essas exceções? Vamos lá. Aí nós temos aquelas exceções que todo mundo sabe, né? Crédito de alimentos, crédito de corrente sem trabalho, crédito trabalhista pela natureza alimentar, crédito fiscal, lógico que é crédito fiscal, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui vale para as execuções comuns, né? Mas alimento está fora, acidente de trabalho está fora, crédito trabalhista está fora, né? Penhora realizado após o período de vigência do contrato. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Isso aqui é importante. Isso aqui cai em prova. Ó. O anterior não cai em prova, não, todo mundo sabe. Se eu fosse examinador, eu ia perguntar isso. Lógico que meus alunos não estão sabendo, né? Mas se eu fosse examinador, eu ia perguntar isso. Anuência do credor. O credor pode anuir. Tá? Perfeito, né? O credor pode anuir. Se ele anuir, pode ser penhorado sim, ué. Problema nenhum, porque o meu voltando aqui para mim, porque o meu crédito com você é de 10% do valor do seu bem, e essa penhora é de mais 10%. Pode penhorar, e se esse negócio, você resolvendo essa situação, você vai, vende o seu imóvel, depois você volta para cá e resolve o meu problema também. Já aconteceu? Já, tranquilo, acontece isso sim. Né? O banco entende a situação, até um cara entra com o advogado, entra com um pedido no banco, o Banco do Brasil foi o caso lá que eu vi, isso, né? uma coisa assim tão assim, do outro mundo, é um caso só, mas... Né? Pelo volume de títulos que eu tenho, é porque é pouco, com marca pequena.
Mas o cara entrou, né? Porque também dá muito problema, como a minha lá, tem muito problema agrário. E o cara deixou, entendeu? Foi tranquilo, o banco anuiu e resolveu o problema dos dois, o do penhora e do banco. Depois ele teve a penhora, ele pegou e teve um acordo com o banco, pegou um outro dinheiro que estava para sair, quitou o banco quitou, fez um financiamento do outro imóvel, foi lá e pagou a penhora. Pronto, todo mundo ficou feliz, satisfeito e acabou o problema. Eu fiz, um dos imóveis, desse da penhora, era na minha serventia, né, na minha circunscrição, na minha comarca, melhor dizendo, desculpa, e o outro era na comarca vizinha. Então, eu não sei o que aconteceu na comarca vizinha. Na minha ele foi lá e baixou tudo, a penhora e a hipoteca, né? Do Marcelo do Crédito Rural. Tá? E dá uma olhadinha nas recentes decisões do Conselho também. Tá, pessoal? Vamos lá? Vamos dar um intervalinho rapidinho aqui, daqui a pouco a gente volta para a gente continuar nosso maravilhoso assunto da nossa cédula de crédito. Obrigado.